Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Honorei Padilha, do St. Paz Church, a Igreja Santuário da Paz, o centro de avivamento. Tem a sua sede na cidade de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu sou o Bispo Honorei Padilha e eu venho até você mais uma vez com um comentário sobre para onde vão os evangélicos após a morte. Nós sabemos que depois que o nosso corpo físico ele tomba, ou ele morre, e a morte do físico acontece exatamente quando o espírito sai do nosso corpo. Então o nosso corpo desfalece, e ele é levado para a sepultura, e segundo a Bíblia diz, do pó tu fostes formado e ao pó tu tornarás. Porém a existência do ser humano não termina aí. Acaba aí um ciclo físico. O corpo completou a sua carreira aqui nessa terra, cumpriu com a sua missão ou não, e acabou o seu tempo, e o espírito, diz a Bíblia, que é levado de volta para Deus, que o deu. E a nossa vida, então, ela passa para uma eternidade. Há um portal, quando se morre, há um portal do outro lado, falando assim para você entender, que chama-se eternidade. Jesus diz que existem dois caminhos, o largo e o estreito, com Deus e o sem Deus, o caminho da perdição e o caminho da salvação. O caminho largo, ele é comparado ao caminho da perdição, ou melhor, o caminho da perdição é comparado ao caminho largo pela facilidade de vida, de uma vida descompromissada com Deus, de uma vida fora dos padrões e dos princípios de Deus. Você vive a vida que você quer, do jeito que você quer, fala o que quer, pensa o que quer, vai aonde quer, ainda que tudo isso tenha uma consequência, né? Você pode fazer a escolha que você quiser, as consequências você não pode escolher. O caminho estreito, ele é tido como o caminho da salvação. Fala de estreito porque fala de limites. Você não tem todo o espaço que tem no outro caminho. Você até pode fazer o que quer, mas não faz, porque você tem princípios. Você poderia falar tudo o que quisesse, porém não fala, porque você tem um princípio cristão. Você pauta a sua vida, as suas escolhas, a sua trajetória pela palavra de Deus. Esse é o caminho estreito. Então a Bíblia chama que o caminho estreito é o caminho da salvação e o caminho largo da perdição. Para a maioria das pessoas, quando a gente morre, tudo acaba, tudo termina. As pessoas que vão ao cemitério, elas olham para as tumbas e dizem, bom, aqui acabou tudo, aqui terminou toda a jornada e na verdade ali acabou um ciclo, apenas uma partezinha mínima da existência. Porque você acabou a sua carreira terrena, física, no corpo, e o corpo agora morreu, virou pó, porém você não morreu. Porque você não é o corpo, você estava no corpo e agora você está fora do corpo porque o seu corpo morreu por algum motivo, ou por velhice, ou por uma doença, ou por um acidente qualquer, ou por um crime, por alguma coisa. E a sua trajetória humana, terrena, física acabou, porém você não acabou, você continua ainda. E aonde que as pessoas estão? Pois aí não existe um lugar. As pessoas acham que uma parte das pessoas acreditam que quando a gente morre, a gente vai para o céu. Mas a Bíblia fala do inferno. E o inferno, exatamente, o portal do inferno é ligado ao caminho largo, o caminho que você pode fazer tudo o que quiser, as suas escolhas, uma vida sem Deus. Ele conduz à perdição, quer dizer, ao sofrimento eterno. A palavra eterno é para sempre. Não é por 1 ano, por 10 anos, por 100 anos, é para sempre. O espírito da pessoa que vai para o inferno, ele vai sofrer eternamente. Quando você faz uma escolha, porque você tem livre-arbítrio, e você escolhe o caminho de Deus, da palavra de Deus, e encara isso com seriedade, com compromisso, com obediência, e você trilha por esse caminho, e quando a sua trajetória terrena acaba, como a do outro também acabou, acaba a sua. Você entra pelos portais da eternidade, mas não tem nada a ver com a eternidade da perdição. Lá é o inferno.
Você entra pelo portal da salvação, através de Jesus. Você optou por Jesus, escolheu Jesus e procurou viver a vida mais parecida possível com Jesus. Então você passa para a eternidade com Deus. Então, do outro lado, você tem uma vida eterna sem Deus, e segundo a Bíblia, com o diabo e seus anjos, os seus demônios. Imaginem que caos, que sofrimento, e é eterno. Do outro lado de cá, um caminho estreito que conduz à salvação com Deus para uma eternidade, uma vida inteira sem fim com Deus. Paz, amor, enfim. A pergunta é, para onde vão os evangélicos? Então você me responda, para o céu, bispo. Acontece que ser evangélico não tem nada a ver com ser salvo. A salvação é uma coisa distinta de qualquer nomenclatura que você queira dar. Evangélico, enfim, protestante, pentecostal. Isso não lhe capacita e nem lhe autoriza a dizer que você é um salvo. A salvação não tem nada a ver com um título que eu possa me apegar a ele e dizer que eu sou aquilo. Por que as pessoas dizem que são evangélicas? Porque elas procuram as igrejas evangélicas, as denominações que se dizem evangélicas. E qual é a igreja evangélica certa? Nenhuma, porque existem milhões. Não é milhares, é milhões. Milhões de igrejas. No Brasil são milhares de milhares e milhares e milhares de igrejas. Cada uma delas acredita que é certa e que é correta e que faz o que é correto. E os seus líderes, os seus pastores, seus profetas, seus apóstolos, seus bispos, seus reverendos, seus profetas, eles consideram que aquela igreja que ele está ali, no qual ele é responsável, é a igreja segundo o coração de Deus. Mas nós temos que parar um pouquinho e primeiro pensar que todos nós que nos consideramos evangélicos pertencemos a uma denominação, qualquer um de nós. E essa denominação, ela nasceu de uma divisão. De uma outra, que dividiu da outra, que dividiu da outra, e que dividiu da outra, e assim por diante. Hoje, a nação evangélica, todas as denominações são frutos, por mais antiga que ela seja. Uma das igrejas mais antigas que nós temos no Brasil é a Igreja Assembleia de Deus, mas ela é fruto de uma divisão. Igreja Batista é fruto de uma divisão. Todos nós somos membros de uma denominação que foi dividida. Quais são os motivos que nos levam a nos dividir, a pertencermos a uma denominação que se dividiu? Eu não estou dizendo que seja 100%, eu não tenho nenhuma autorização para dizer que seja 100%, mas que é muito grande a percentagem das denominações que hoje existem, que são frutos de uma divisão, nasceram por dois principais motivos. Primeiro deles, ânsia, desejo de poder. E segundo, ganância, controle do dinheiro dessa igreja. A igreja não adianta nós falarmos que ela não é, porque ela é muito próxima, muito parecida com uma empresa. Uma empresa, ela deseja ter lucros, ela deseja ganhar, não deseja perder. Você não constrói uma empresa para fechar, nem para quebrar, nem para perder, mas para crescer, multiplicar, prosperar e ser muito rica. Uma igreja, ela carrega isso consigo. Ela é levantada para crescer, para ter muita gente, muitos membros, ter muita prosperidade e assim por diante. Quando é que acontecem as divisões? Primeiro você não nasce pastor, não nasce apóstolo, não nasce bispo, não nasce nada disso. Você entra como um pecador numa igreja evangélica, numa denominação, seja ela qual for. E lá você é recebido como membro participante daquela denominação. Quando você aceita Jesus publicamente e recebe o batismo, se candidata ao batismo das águas e é batizado nas águas, como adulto, não como criança.
Porque a criança não sabe se arrepender, não tem noção de arrependimento, de certo ou de errado, de bem ou de mal. É preciso que você seja adulto. Jesus foi batizado como adulto. Quando você se batiza, a palavra nos diz que você é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então isso significa que os seus pecados, pela sua atitude de arrependimento, e por ter aceitado o batismo e ter aceitado Jesus, os seus pecados são perdoados e a sua vida é como se fosse um novo livro, uma página em branca, para a partir dali, daquele momento, você começa a escrever a sua nova história como um filho de Deus. Você tem um líder, você tem um pastor, você tem um mestre, e são eles que lhe ensinam a Bíblia, são eles que lhe ensinam a palavra, são eles que lhe pregam a palavra. E você vai absorvendo, vai ouvindo, vai aprendendo, vai crescendo em fé. No começo da sua vida cristã, como qualquer criança que cai e tropeça, precisa aprender a falar, precisa escutar os seus pais, e enfim, dá um trabalho danado uma criança para criar uma criança hoje, no caminho correto. Pois um filho, um cristão recém-nascido, um crente recém-nascido, dá um trabalho enorme. Ele é alvo de muitas orações, de muito aconselhamento, de muita ajuda, de muita paciência, de muito perdão quando eles erram. É o processo. Mas eles estão ali, eu sou evangélico, não importa a denominação. Mas há uma distância muito grande em ser um evangélico e ser um cristão. E é por isso que você olha às vezes na igreja e vê barbaridades da igreja. Nós nunca vimos tanta vergonha, tanto escândalo, tanta safadeza, tanto pecado atrelado e misturado na igreja evangélica. Eu não disse da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma outra igreja, não tem nada a ver com a igreja evangélica. As igrejas evangélicas estão cheias de imperfeições, pastores amigados, pastores que deixam a esposa, se unem com outra. Tem os mais diversos motivos que eles alegam, porque não se davam, porque brigavam, e por isso, e por aquilo outro, e parte para uma nova aventura. E geralmente a maioria dos pastores que deixam as esposas, quando trocam, a próxima esposa é bem mais nova do que a outra que passou. Os defeitos, os motivos são vários. Sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, só nos dá dois motivos para um relacionamento, para um casamento acabar. O primeiro é quando um morre, então o outro que ficou vivo está livre para casar novamente se desejar. Se desejar. Ou que um dos dois venha a praticar o adultério, isto é, a traição comprovada, e então o outro fica livre para ter um novo casamento, um novo relacionamento. Fora disso, não existe nenhuma outra porta que se abra, permitindo um outro casamento, um novo casamento. Mas isso está cheio por aí. Cheio de líderes, pastores grandes, famosos. Cada um tem a sua explicação. Não demora muito, eles estão para lá, quando vê já estão atrelados a outra pessoa, a outro convívio, ou a pastora com um outro, ou o pastor com outra. Isso é comum, está comum. E é tão comum que o povo evangélico, na maioria, aceita. Eu não disse o povo cristão, eu disse o povo evangélico. Eu quero que durante essa mensagem você separe muito evangélico de cristão. Cristão convertido. Então os evangélicos passaram a aceitar. E as igrejas começaram a fazer de tudo. Bom, quando uma pessoa está numa igreja, debaixo de uma cobertura, e ele começa a crescer, ele começa a sentir o desejo de se tornar livre. E o livre para ele, para aquela pessoa, é ele se mandar, ele se governar, ele dirigir tudo. Mas ele não pode. Ele entrou para aquela denominação, para aquela igreja, e lá ele não é o cabeça. Ele é um subordinado. Ele é uma pessoa que ele deve explicações daquela denominação que ele entrou e que se converteu. Ele não pode manipular com o dinheiro daquela igreja, pois ele não é o presidente daquela igreja, ele não é o chefe daquela igreja, ele não é o tesoureiro daquela igreja.
Ele não pode determinar o que faz com o dinheiro. Ele não pode fazer o que ele quer, porque ele está debaixo de uma cobertura de alguém que ele é superior. Então, outras palavras, ele é submisso. E o ser humano tem uma tendência a não desejar ser submisso a ninguém. Hoje você vê uma das coisas que mais incomodam as mulheres no meio cristão é quando a Bíblia diz que a mulher seja submissa ao marido. A palavra submissão, ainda que seja mal interpretada por muitos, mas vem à nossa mente ao primeiro instante, é que nós devemos dizer sim senhor a vida inteira, e não temos direito de opinião, não temos direito... Não é assim. Em outra ocasião talvez eu ia falar sobre isso. Mas as pessoas ficam lá e começam a ponderar. E eu me lembro quando minha filha, uma das minhas filhas, era pequena, e eu levei ela pelas primeiras vezes, a primeira vez no centro da minha cidade, e eu levei ela, e quando desci daquele coletivo urbano, eu desci no centro, ela ficou meio assustadinha, olhando para os lados, vendo aquele movimento de carro e gente, e eu peguei ela pela mão, e ela puxou da minha mão. E eu disse, filha, me dá a mão, é perigoso. Ela disse, eu não sou pequena, eu já sou grande. Ali ela já estava começando a manifestar a sua independência, ainda que não tivesse idade nem maturidade para aquilo. Mas ela estava crescendo e ela já estava achando que podia fazer tudo sozinha. Quando nós estamos numa denominação, começamos a crescer e vamos adquirindo cargos, diácono, obreiro, obreira, missionário, evangelista, pastor auxiliar, enfim. Mas você não consegue assumir o cargo maior, que seria o pastor titular, o líder maior daquela denominação. Então você sempre terá que prestar conta para a sua liderança. E você nunca poderá dizer que você governa aquilo lá 100%. Você não pode governar. Você está debaixo de uma cobertura. E a própria Bíblia diz assim, obedecei aos vossos pastores, como quem hão de dar conta por vossas almas. A Bíblia manda obedecer. Noutra versão diz, submetei-vos aos vossos líderes. É para ter submissão. Isso incomoda muita gente. Como incomodou um anjo chamado Lúcifer, que hoje é o diabo. Ele se sentiu incomodado. Ele era um dos maiores do reino do céu, porém ele olhava e via Deus e via Jesus acima dele, e isso incomodava ele terrivelmente. E o desejo dele era, eu serei como ele, ou maior do que ele. E esses líderes dessas denominações todas que estão uma do lado da outra, nós estamos em igreja hoje parede colada com parede, duas igrejas evangélicas coladas, uma com a porta virada para a porta da outra lá na frente. E nós vimos coisas absurdas no meio evangélico cristão, verdadeiros absurdos, de guerra, de separação, de divisão, de ódio, de crentes, de evangélicos. Existe ódio entre os evangélicos? Existe. Mentira? Existe. Eles são amigos? A maioria não são. A maioria são concorrentes um do outro. Eles não são amigos, não são parceiros, são concorrentes. E quando eu concorro com alguém é porque eu quero ser maior, melhor, e jamais vou me submeter ao outro, porque eu sou um concorrente e eu quero permanecer no topo da lista. Esses evangélicos brigam por cargo. Eles não acreditam que uma pessoa possa ser chamada para um ministério diaconal e encerrar sua carreira como diácono. Porque eles acham que o ministério é que nem um quartel, você entra como soldado, passa para cá, passageiro... Não, isso não tem nada a ver, isso tem que ver com chamada. O meu dedo minguinho, o meu dedo menor, o mínimo da minha mão, ele é o mínimo. E eu vou morrer e ele sempre será o mínimo. Esse dedo mínimo aqui nunca deixará de ser mínimo para ser um dedo maior. Cada um nasceu no seu lugar, do seu tamanho, e cada um tem a sua função, e todos são importantes. Se eu quiser coçar minha orelha com o dedão, eu não consigo, eu preciso do meu dedinho menor. Todos os dedos que temos na mão têm uma utilidade. Mas nós colocamos a nossa cultura evangélica que a igreja é um quartel. Agora eu sou diácono, agora eu vou passar para tal coisa, agora eu vou passar para tal coisa.
E ele acha que não pode passar a vida inteira como se fosse desprezado por Deus um diácono, um obreiro. Não, senhor. Todos têm a sua importância. Paulo, quando fala sobre o corpo de Cristo, fala que todos os membros, os menores, às vezes são os mais necessários. Os pequenos são os mais necessários. Os que menos aparecem, às vezes são os mais necessários. Nós não entendemos isso. E um espírito entra no coração dessas pessoas. E o que faz uma pessoa sair para fundar uma outra igreja? Ora, o mundo hoje não está precisando de outro ministério, com outro nome, com outra igreja, com outro pastor. O mundo precisa de pastores, sim. O mundo precisa de obreiros, sim. De missionários, sim. De pregadores, sim. O mundo precisa cada vez mais, para que o evangelho vá alcançar as vidas que ainda não conheceram Jesus. Eu disse que o mundo está precisando de pregadores e não de denominação. Nós temos denominações gigantescas hoje no Brasil. Algumas delas têm 8 milhões de crentes arrolados no seu rol de membros, outras com 6 milhões. Cito algumas delas: Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, a Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, a Mundial do Poder de Deus, do Apóstolo Valdemiro, a Assembleia de Deus do Silas Malafaia, e assim por diante, a Plenitude do Agenor Duque. Esses homens são homens que têm membros arrolados entre 4, 5, 6, 7 e até 8 milhões de crentes em suas igrejas. A primeira coisa que nos leva a crer é que, se tem tanta gente assim, é porque o negócio é de Deus. E nós evangélicos, hoje, os evangélicos, eles olham assim: pô, se tem tanta gente, então esse negócio aí é de Deus. E nós passamos a respeitar esses caras, esses líderes, como se fossem escolhidos de Deus. Porque eles têm multidões com eles. Como alguém que não é de Deus pode juntar multidões? E eu pergunto para você: somente as pessoas que são de Deus é que juntam multidões? Olha, eu conheço um monte de cantores do mundo secular que não tem nada a ver com um cristão, nunca botaram os pés numa igreja, que eles juntam milhares e milhões de pessoas. Nós temos uma igreja tradicional, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela ainda é a maior do mundo. É a que contém mais membros, e são idólatras. Batizam criança, pregam o céu, mas pregam também o purgatório, né? Adoram imagens, se prostram de imagens, beijam as imagens. Eles têm milhões. E isso não significa que Deus esteja abençoando o trabalho deles. Nós vimos isso. Então, número de pessoas não quer dizer nada. Eu quero convidar você que um saiu do outro, a mesma coisa. O que nos tira de uma igreja para fazer outra? Porque, vamos à hipótese, que eu esteja numa denominação e algum escândalo, alguma coisa grave esteja acontecendo lá dentro, e eu não digo para você permanecer lá. Você vai orar, vai pedir a direção de Deus. Senhor, eu preciso de uma direção tua. Aqui onde eu estou, está acontecendo coisas terríveis contra a tua palavra. Me mostra uma casa, um lugar. Essas pessoas não fazem isso. Eles saem, carregam pessoas com eles e fundam a sua própria denominação. Colocam um nome e eles se intitulam líderes, registram, se tornam presidentes, e a partir dali ninguém mais manda neles. E a partir dali ele é o senhor daquele ministério, porque queira ou não, ele vai dizer: não, é Jesus, é ele. Ele manda, ele desmanda, ele decide, e ele responde, inclusive, juridicamente perante as leis do homem, pelaquela denominação que ele fundou. Ele é o presidente. Se ele não é pastor, ele nasce pastor de um dia para o outro. Ele nasce apóstolo, ele nasce profeta, ele nasce bispo, ele nasce reverendo. Se faz a si mesmo. Ou chama alguém que já fez a mesma coisa que ele está fazendo agora, fizeram lá, chama aqueles pastores que concordam com esse estilo de coisa, e eles consagram aquela pessoa.
E eles se tornam maiores. E a partir dali eles não são mais submissos a ninguém. Isso é sede de poder. E a partir dali, o dinheiro todo fica na mão dele, sob o controle dele e decisão dele. Isso chama-se ganância. Isso chama-se ganância pelo financeiro, ganância pelo dinheiro. Né? Então, esse é o real motivo. E aí a pessoa, para se firmar, para ter um crédito, ela diz o seguinte: não, eu estou levantando esse ministério porque Deus falou comigo num sonho. Deus me deu um nome. Deus me mostrou as multidões comigo. Deus fez isso, Deus falou aquilo. E ele consegue passar essa suposta visão, que não é uma visão de Deus, aquilo é dele mesmo. Ele passa isso para as outras pessoas, para que outros passem a acreditar. E por que os outros passam a acreditar? Porque ele está usando o nome de Deus. E a Bíblia diz: não useis o nome do Senhor Deus em vão. E no livro do profeta Jeremias está escrito: porque eles quem? Os falsos profetas, os falsos pregadores, dizem que eu falei, quando eu não falei. Está em Jeremias isso. Eles dizem que eu falei, e Deus está dizendo, quando eu nem falei nada. Mas por que eles falam em nome de Deus? Para você passar a acreditar que aquilo que ele está fazendo, aquela rebelião que ele está fazendo, aquele ajuntamento que ele está fazendo, que aquela igreja que ele botou um nome muito bonito lá, que aquilo foi Deus que mandou. Ora, o Deus que eu sirvo e o Deus que eu conheço é um Deus que orou através de Jesus Cristo, lá no jardim, numa das suas últimas orações, ele orando o seguinte: Pai, que eles sejam um só, como eu e tu somos um. Nós chamamos essa oração da unidade. Ele não orou pedindo para Deus dividir a igreja para ela crescer. Divide. Vamos fundar, quanto mais igreja melhor, quanto mais igreja melhor, quanto mais líder melhor, para crescer. Mas as igrejas estão crescendo, as igrejas evangélicas estão crescendo. O que não está crescendo é o número de cristãos salvos. E eu lanço um desafio para você agora aí. Você que está assistindo este vídeo, faça uma enquete dentro da sua própria igreja, da sua denominação. E pergunte, mande levantar a mão. Quem foi batizado nos últimos 3 anos, aí na sua denominação? Quem foi ganho para Jesus? Você vai ver que são meia dúzia de gato pingado. E os outros, todos que estão ali sentados, de onde vieram? De outras denominações. Porque o que está acontecendo hoje é um troca-troca. Eu levanto, construo a minha igreja e eu vou juntar o meu povo com quem? Com o povo pronto dos outros. Pessoas que já foram evangelizadas, pessoas que já foram batizadas, pessoas que já dizimam, que ofertam na igreja. Eu pego tudo pronto, trago para mim, para o meu reino, para o meu território, para o meu reino que eu mesmo construí, dizendo que foi Deus que mandou. E o que acontece? Ora, quando eu saio da minha denominação e fundo a minha própria, e eu pergunto com tanta igreja, será que não tem uma outra que você possa ir lá e se congregar nela com a sua família e ficar lá servindo a Deus numa outra? Se a sua tomou um erro, se a sua tomou para um caminho errado, será que os outros, as milhares e milhares de igrejas que existem, estão todas erradas? A ponto de você ter que fazer a sua? E será que você tem a pretensão, essa pessoa tem a pretensão de fazer uma igreja melhor do que as outras todas que existem? Será que essa pessoa que está saindo da cobertura, de onde ele aprendeu, de onde ele conheceu Jesus, onde ele foi consagrado pelas mãos do pastor, e uma coisa interessante é que essa gente, quando sai da igreja, eles não saem sem cargo. Eles já saem com um cargo que receberam daquela igreja. Se era pastor, eles continuam pastor. Se era presbítero, continua presbítero, e assim por diante. E o interessante, se eles saíram, é porque a igreja não presta mais. Ora, se eu sair daquela denominação porque a igreja não presta mais, não serve mais, não é mais santa como eu acho que deve ser, por que eu fico com o cargo que aquela igreja me deu?
Por que eles me consagraram pastor? Por que eu não deixo lá o meu cargo também? Por que eu não deixo lá o cargo que eu tiver e eu saio como um membro normal? Porque é um jogo de interesses. A igreja não serve, o teu líder não serve mais, os irmãos lá não servem, o lugar não serve mais, a visão não serve mais, mas o cargo você não larga. Você está agarrado no cargo, me desculpa, como os cachorrinhos estão presos nos seios das tetinhas da cadela. Ali você está mamando ali. Então, essas pessoas que fazem isso são evangélicas. E o meu tema hoje é: para onde vão os evangélicos depois da morte? Aí eles vão. Alguns ainda vão procurar sua liderança e dão as desculpas mais farrapadas. Estou saindo, mas não sei nem para onde que eu vou. Ele sabe sim, ele está mentindo. Ele sabe que já está pronto para abrir o seu próprio ministério, a sua própria igreja. Porque ele não quer se submeter a ninguém, ele quer ser cabeça, ele quer ser chefe, ele quer mandar, ele quer ter controle total. Ele não quer ser investigado, ele não quer prestar contas, ele quer ter o controle total de tudo. Então alguns vão e dizem isso, outros dizem: eu estou fundando meu ministério. Raramente alguém vai dizer isso, porque Deus mandou. E a pessoa sai, mas já está toda a cama armada. E nasce mais uma placa, mais um nome, mais um chefe, mais um pastor, mais uma pessoa. Quando ele sai, ele não fica inimigo dos membros da igreja que ele saiu. Ele fica desincompatibilizado com a sua liderança, com aquele que lhe governava, com aquele que lhe dava cobertura. Porque aí ele passa a fazer o quê? Da sua antiga denominação motivo de luta, de batalha, de começar a jogar a isca lá no aquário que onde ela viveu, onde ela comeu, bebeu, foi alimentada. Ela agora quer tirar os peixes lá para puxar para o novo aquário dela. Por quê? Porque ela precisa se firmar. Porque se ela ficar num cantinho com 4, 5 pessoas, todo mundo vai chamar ele de fracassado. Então aquela pessoa, quando sai, ela quer levar alguém com ela, tentando convencer que ele está certo, que ele saiu na hora certa e que ele está fundando uma igreja porque Deus mandou ele fazer aquilo. E quem seguir ele vai trabalhar com ele com toda a liberdade. E pessoas, por falta de conhecimento bíblico e esclarecimento bíblico, seguem esses líderes evangélicos. E lá vão. E a igreja antiga sofre, a liderança passada sofre. Os pastores têm um trabalho com uma pessoa para criar, para aconselhar, para orar, para visitar. E quando a pessoa cresce, como a minha filha cresceu, e não queria mais andar de mão comigo. Pois tem uma hora em que algumas pessoas não querem mais andar de mão. Eles querem conduzir, não querem mais ser conduzidos. Eles querem mandar, não querem mais ser mandados. Eles querem que os outros prestem conta para eles, mas eles não querem prestar conta para ninguém. E pessoas cegas, porque quem segue uma pessoa assim é cega. Segue e lá vai mais outro grupo evangélico. E as pessoas dizem: olha lá como está crescendo. E o cara lá começa a conversar: já tenho 30. A minha igreja cresceu, eu ensino, já estou com 50. Já estou com 100. Já estou com 200. Já estou maior do que lá onde eu estava lá. E você faz o levantamento e vai perceber que batizado não vai a 10%. O resto tudo é membro buscado, falando mal da sua antiga igreja, falando mal da sua antiga liderança. Lá era uma benção, lá era bom, quando ela era de lá era bom, mas virou tudo lá, agora está tudo virado. Só que essa pessoa que faz isso, ela vai pagar, ela vai receber o troco com a mesma moeda. Porque a Bíblia diz em Gálatas que tudo que se planta se colhe. E do jeito que ele cresceu lá na outra e aprontou o que ele fez, outro vai crescer do lado dele e vai aprontar para ele. E vai sofrer a mesma divisão que você fez, você vai sofrer.
porque é uma questão de semeadura e colher o que se planta. Mas o que leva a pessoa? Poder e ganância, avareza no dinheiro. Porque agora o dinheiro está com você e o poder está todo com você, você manda. Você não chama ninguém de senhor, são os irmãos que lhe chamam de senhor. São as pessoas que lhe chegam lá, até que a próxima divisão venha acontecer contigo. E o outro vai fazer, e o outro vai fazer com o outro, e é por isso que o número de igreja não para de surgir, porque é uma divisão em cima da outra. Não, mas eu saí de lá, mas eu continuo amigo do pastor lá, eu continuo amigo do apóstolo, eu continuo amigo do profeta lá, sou amigão dele. Não, me dou bem. É amigão? Então me diga para mim, depois que você saiu, quantas vezes você foi visitar na casa dele o seu antigo pastor, o seu antigo líder? Quantas vezes você foi lá tomar um café, ou você convidou ele para a sua casa? Você já convidou o seu antigo líder para ir pregar na sua igreja que você fez? Não, amigos. Essas pessoas não são amigas, eles são concorrentes. E a pergunta permanece: para onde vão os evangélicos depois da morte? Que estrada essa gente está? Não, mas lá o negócio é sério lá, o negócio é quente lá. Poder cai lá, fala língua. Você nunca leu a Bíblia, não? Que Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Sou como um sino que bate. Você é daqueles que caem de 4 pés porque alguém está falando línguas? Você é um daqueles que acredita porque alguém diz para você: eis que assim diz o Senhor? Você já viu que essas pessoas, para dar credibilidade, para dar sustentação ao recado que eles dizem que é de Deus, quando não tem nada a ver com Deus, eles mudam a voz como fosse uma autoridade. Assim diz o Senhor, eis que eu te digo, que Deus mandou te dizer isso, aquilo. Deus está mandando toda hora dizer o quê? Estão fazendo de Deus brincadeira. Essa gente está indo para onde? Para onde esses evangélicos estão indo? Bem, agora, vamos pegar aqui os maiores líderes do Brasil. Edir Macedo é amigo do R.R. Soares? Não. O R.R. Soares é amigo do Edir Macedo? Não. São concunhado. A esposa de um e a do outro são irmãs. Mas os maridos não se dão, são inimigos. Não se suportam. Um rouba a crente da igreja do outro. Um fala mal do outro sempre. Se dividiram, porque Macedo e Soares eram da mesma denominação. Se dividiram. Soares foi fazer a igreja dele. O Macedo também saiu da igreja que ele era e foi fundar a igreja dele. Bispo, mas é de Deus, olha a multidão. Irmãos, você sabia que tem mais gente no inferno que no céu? As multidões não estão no céu, as multidões estão no inferno. Você sabia que o diabo tem mais gente com ele do que Jesus tem com ele? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí você fala assim: mas são milhões de crentes, mas são trilhões de ímpios. E muitos deles são chamados de evangélicos, mas não são cristãos convertidos e transformados. Cristão é quem vive os princípios de Cristo, anda, trilha e conduz a sua vida de uma forma limpa, honesta, transparente, sem mágoa, sem ódio, sem mentira, sem ingratidão, sem disque-disque. Ser cristão vai muito além do que ser evangélico. Nós estamos cheios de evangélicos, de mulheres evangélicas que posam nuas para as revistas masculinas. Nós estamos cheios de evangélicos homens que se declaram homossexuais. Nós já temos até a igreja LGBT, tem pastor lá, são evangélicos. São evangélicos. O cara que deixou da mulher, evangélico. A cantora famosa que traiu o marido e está com outro agora, evangélica. São evangélicos. Vão para o céu. Não, para o céu não.
Eles são evangélicos, mas não vão para o céu. Para onde vão? Vá juntando, vá fazendo um apanhado das coisas que estou lhe falando. Bem, mas Agenor Duque da Plenitude é amigo do Macedos. Mas do Soares também não. E do Valdemiro também não, porque são inimigos mortais. Esses 5 líderes, nenhum gosta um do outro. Eles podem falar o que quiserem. Está aí no YouTube, Macedo tratando com uma suposta pessoa endemoniada e perguntando: demônio, quem é que está na vida do Valdemiro? Eu. Quem é que faz ele chorar pedindo oferta? Eu. E é dízimo, que é bíblico, mas aí vem o vígimo, que não é bíblico, o trígimo, que não é bíblico. Agora, quando chega perto de dezembro, essas mega igrejas começam a pregar o trígimo, 30%. Dá tudo ou nada, é tudo ou nada. Dá o teu carro, dá a tua casa, dá os teus móveis, vende a tua cama, vende o teu roupeiro. São os evangélicos. E tu te orgulha de dizer que tu é evangélico? Evangélico é isso que você está vendo aí. Evangélico canta hinos lindíssimos no púlpito da igreja e depois vai para os programas seculares cantar com os ímpios juntos. Estão lá, estão na televisão. E eles nos ensinam louvores a Deus, e daqui a pouquinho eles estão cantando com os ímpios junto. E eles dizem: não, eu sou evangélico. É que eu tenho uma carreira paralela. São os evangélicos. Cristão não faz isso. E aí, Valdomiro não gosta do Macedo, não gosta do Agenor, não gosta do Soares, nenhum do outro gosta do outro. E eu pergunto: eles são evangélicos. E eu pergunto: para onde eles vão depois da morte? As pessoas que acreditam neles e sabem, o que não sabe é o ignorante, mas o que sabe. E é por isso que nós, no Santuário da Paz, temos a Escola de Profetas e muitas igrejas cristãs genuínas têm escolas bíblicas, institutos bíblicos de teologia, para que a gente aprenda a palavra e não seja enganada por esses falcatrua que estão aí. Todo mundo quer ser líder e pastor porque todo mundo quer ter o dinheiro na mão. Gente que não tem um pingo de estudo, não conhece um pingo da palavra de Deus, não sabe nem decifrar coisas da Bíblia. Se você fizer determinadas perguntas para eles, eles vão se enroscar e não sabem te responder. Mas são líderes. Estão lá discipulando. Que coisa terrível. O que está acontecendo? Aí você vem para as igrejas pequenas. E as pequenas estão fazendo a mesma coisa que as grandes. Essas pessoas que fazem igreja não se dão. Eu tenho, no nosso ministério do Santuário da Paz, eu já tenho mais de 10 divisão. Muito mais do que 10 divisão. Todos eles que saíram fundaram uma igreja. Agora pergunta para eles: quantos deles, depois que saíram, alguns há pouco tempo, outros há muitos anos, quantos me convidaram para ir pregar na sua igreja? Os que são meu amigo, que saíram, mas não tem nada contra mim, me convidaram algum dia para ir lá pregar? Nunca. Com raras exceções. Me convidaram algum dia para ir na casa deles para jantar, para tomar um café, vieram da minha casa me visitar. Que saudade do senhor, o senhor é meu líder, o senhor foi meu pastor, e Eles não existem, irmãos. Eles estão pescando, se eles puderem te deixar de calça na mão, eles te deixam. Porque o negócio ali é com muita tristeza que eu falo isso. Eu abro a internet e vejo lá uma sátira, uma gozação, um deboche. Tem um programa famoso, Grandes Empresas, Grandes Negócios. E os caras botaram uma sátira espalhada por toda a internet. Pequenas igrejas, grandes negócios. Você já pensou uma coisa dessa? E está escrito na palavra de Deus: nos últimos dias farão um negócio de vocês. É um grande negócio. O camarada não tem formação nenhuma, não tem profissão, é um zero à esquerda, às vezes já está com a idade avançada. Ele vai trabalhar de quê? Vou abrir uma igreja que é melhor. Com 10 dizimistas para frente eu já consigo sobreviver.
E lá vão as pessoas dando tudo que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode, seguindo esses evangélicos. E aí esses pastores, você quer uma prova? Você está frequentando uma denominação que o teu pastor saiu de outra igreja? Chama o teu pastor, eu te faço um desafio. Chama o teu pastor e pergunta: desde quando você saiu de lá? E ele vai dizer: faz 2 anos, 4 anos, 5 anos. Muito bem. Faça a segunda pergunta: quantas vezes você visitou o seu pai na fé, o seu líder que te criou, que te batizou, que te ensinou, tudo que você sabe? Quantas vezes você foi lá na casa dele depois que você saiu? Olhe na cara dele. Faz 3, 4, 5 anos, não sei quantos anos faz, e veja o que ele vai responder. Diga para ele: quantas vezes você convidou ele para vir à sua casa, tomar um café com a tua família? Vocês não são amigos? Vocês não vão tudo para o céu, não vão tudo para o mesmo lugar? Por que você não convidou ter um momento de confrontação na mesa com o teu ex-pastor, com o teu antigo líder? Convidou? Nunca. Não vai convidar. Não vai convidar, porque cada um sabe lá no fundo. Sabe no fundo o que fez, como fez. São raros, raríssimos, aqueles que têm um profundo e verdadeiro arrependimento, voltam atrás, lá no seu pai na fé, e dizem: eu vim aqui, eu errei, eu pequei, eu fiz errado. Porque as pessoas se baseiam assim: não, mas eu me dei bem. Eu me dei bem, eu estou bem, eu cresci. Crescimento numérico não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com salvação. Crescimento numérico não tem nada a ver com salvação. Há muitos e muitos anos atrás, a minha filha mais velha, hoje ela é cadeirante, ela era professora da escola dominical, e ela, juntamente com uma menina, que até partiu essa menina para Jesus, ela se tornou uma missionária, depois estava em Israel. As duas colocaram uma roupa de palhaço, se pintaram no dia da criança e saíram com um saco de bala e pirulito. E saíram pelas ruas convidando criança para ir para a festinha de tarde, domingo de tarde, na nossa igreja, na nossa sede. Quando eu vi, eu caí duro para trás. Havia em torno, sem medo nenhum, de 300 crianças. Foi tirado todas as cadeiras, bancos, ficou entupida, não tinha lugar para tanta criança. Multidão. Gente, qualquer um junta a multidão. Depende do que faz. Vai levando, vai fazendo, vai levando. Tem os artistas da fé. Agora você tem que ter princípio cristão. E essa vergonha que nós estamos assistindo, de igreja com igreja, de ministério com ministério, todos os dias. Eu abri o meu Facebook agora, há uns dias atrás, eu abro as redes sociais, eu frequento as redes sociais diariamente, mas eu não posto bobageira, não. Eu evangelizo, eu prego, eu dou atendimento pelo WhatsApp, por onde for. A internet é minha escrava, eu não sou escrava da internet. A internet é minha serva, eu não sou servo dela, não. Ela não me manipula, sou eu que manipulo ela. Em nome de Jesus, eu posso usar ela para o bem, para o evangelho. Eu abria, quando vi o Facebook, um rapaz que tem problemas mentais. E eu conheço ele há mais de 40 anos, 30 anos por aí. Ele deve ter os seus 40, 50 anos, não sei que idade ele tem. Eu conheci há muitos anos atrás. Não sei a idade que ele está. E creio eu que seja na casa dele um corredorzinho que só cabe uma cadeira na esquerda e uma cadeira na direita. Eu disse uma cadeira na esquerda, uma cadeira na direita, um corredorzinho no meio, um púlpitozinho de madeira, o forro quase batendo na cabeça dele, uma cortininha lá, de pendurada, velha, surrada, e 6, 7, 8 pessoas ali ouvindo, e ele é pastor titular. Ele é pastor da sua igreja, se tornou um pastor titular. Eu pergunto: o que é isso? O que está acontecendo? Mas bispo, mas é o começo. Eu sei que é o começo. Mas ele vai crescer, e pode crescer.
pode até crescer. Tem um velho provérbio que diz que nunca falta um pé torto para um sapato torto. Os evangélicos são assim, evangélicos tapados das escrituras, conhecem pouco da Bíblia, são enganados de uma forma fácil. E é por isso que eles andam correndo e mudam daqui, vão para lá e vêm para cá e saem daqui, vai para lá. Um pastor meu há muito tempo atrás saiu de São Agora na Universal. Passou acho que uns 8, 9 meses. Fulano, como é que tá lá? Não, tá na graça agora. Depois, não, ele tá na Mundial agora. Eles vão num percurso pulando assim. Eles não param em lugar nenhum. Porque eles não querem se submeter, só não fundaram. Então tem aqueles que não têm coragem de fundar, pulam para tudo quanto é lado. Eles querem achar uma igreja que agrade eles. Eles querem ouvir uma mensagem que agrade eles. E não a mensagem que eles precisam ouvir. Não a palavra que eles têm necessidade de ouvir. A minha pergunta é, para onde vão esses evangélicos? Para onde eles vão? Pastores que se meteram na política. Tem um deles que é um grande pregador. Prega como ninguém, sabe a Bíblia como ninguém. Mas ele é assim, ó. Quando era Dilma, quando foi o Lula, ele ficou do lado do Lula no palanque. Passou para Dilma, ele foi para Dilma. E veio mudando, e veio o Michel, ele foi para o Michel. Veio o Bolsonaro, ele foi para o Bolsonaro. Ele anda assim. Ele é daquele que está na situação. Entendeu? E prega política todo dia, não prega uma palavra nas internet. Então, esses são os evangélicos que nós temos aí. Eu faço um apelo para você orar a Deus e peça para Deus te abrir os olhos. Peça para Deus te abrir os olhos, peça para Deus te mostrar, viu? Pergunte para aquele líder que você quer ir para a igreja dele, da onde que ele veio e por que ele saiu. E faça aquelas perguntas. Você já convidou? Você vai na casa dele? Ele vem na sua casa? Se alguém disser que eu não vou na casa, é mentira. Porque onde eu vou me convidam. Se alguém disser que eu viro a cara, é mentira, eu não viro a cara para ninguém. E se alguém disser que eu guardo mágoa e rancor, também é mentira, porque eu libero perdão para todos. Eu não sou inimigo de ninguém, ainda que alguém possa entender que seja meu, mas eu não sou de ninguém. Sabe por quê? Eu não quero ser evangélico, eu quero ser cristão, convertido, e eu quero para minha eternidade com Deus. Essa turma, como é que Deus vai levar essa gente toda para dentro, brigando, perseguindo, falando mal um do outro? Estão se enganando. Essa gente vai tudo para o inferno. Se não se arrependerem, se não reconhecerem o erro, não é reconhecer, se eu te fiz alguma coisa, não é se eu te fiz, eu fiz, eu falei, eu errei, eu tomei tal atitude. Eu recebi agora, uns meses atrás, uma família na minha casa, que eles eram da nossa igreja, fundaram outro ministério, estão na outra igreja, e aconteceu um fato agora, e eu acredito que foi Deus que cobrou, eles vieram da minha casa me pedir perdão. E o chefe daquela família disse assim: se eu enxergasse as coisas como eu estou enxergando agora e visse, eu jamais teria saído do Santuário da Paz. Eu saí porque eu fui acreditar em quem mentiu. Amigo, a mentira é uma questão de tempo. Você pode enganar uma pessoa por um tempo, por um longo tempo, mas você não vai enganar ninguém por todo o tempo. Tem uma hora que Deus vem e abre os olhos da gente e a gente toma uma posição. Que Deus te guarde. Eu acho que eu já respondi para onde vai os evangélicos depois que morrem ou depois da volta de Jesus. Junta tudo isso, essa barbaridade toda que está acontecendo, e pergunta se Deus é doido, se Deus é louco de botar essa gente tudo para dentro da porta do céu,
e lá dentro conviverem da maneira que convivem aqui. Não há a mínima chance de Deus fazer isso. O céu é um lugar de amor. E o nosso Deus é o próprio amor. Enquanto essa gente viver assim, entendeu? Eu nem chamo essa gente de convertido, não. Eu oro por eles, que Deus possa fazer eles abrir os olhos, entendeu? Mas eu cheguei ao momento que eu quero ser, sou e quero ser cada vez melhor como um cristão que vive os princípios de Cristo, que conduz a sua vida pelos trilhos da palavra de Deus. E venha o modernismo que vier, eu não me interessa. Paulo disse, ainda que venha alguém que lhe traga ou lhe pregue um outro evangelho, que não seja esse aqui, seja anátema, isto é, seja maldito. Cuidado com esse outro evangelho que está pregando, pode tudo, vale tudo. Há pouco tempo aqui na nossa cidade, alguns anos atrás agora, 2 filhas de um pastor antigo aqui em Pelotas, as 2 casadas com os maridos, todos pastores da igreja, romperam com o sogro, romperam com os pais, e os 2 casais fundaram o ministério. E quando eu vi isso acontecer, eu disse, Deus não está nesse negócio. Mas está. Daqui um pouquinho isso aconteceu, os 2 casais que saíram se separaram. As filhas, já faz 5, 6 anos, talvez até mais, não se dão com o pai não se dá com as filhas, o genro muito menos, e agora um com o outro, genro com o genro, e aí as irmãs com as irmãs também não se dão. Sabe o que diz a Bíblia? Reino dividido. Não é unido, é dividido. Não subsiste. E eu lhe provo que isso aí é ganância de poder e dinheiro. Quer que eu lhe prove? Eu lhe provo. O que é melhor? Você pegar a sua congregação de 30, 40, 50 pessoas, se unir num ministério de fundamento, de conduta real, cristã, verdadeira, debaixo de uma liderança que tem o que lhe ensinar, o que lhe mentorear, o que lhe passar, e você se submisso, mas está num lugar assim, ou você prefere estar num cantinho com meia dúzia de gato pingado, mas só porque você é chefe, você é presidente? Eu tenho um ditado que eu digo há muito tempo no meu ministério, né? Tem gente que prefere ser rei de 50 do que ser príncipe de 1000. O príncipe, ele é e sempre será submisso ao rei, até o dia que o rei venha partir. O príncipe é um ser submisso. Ele tem poder, mas não tem todo o poder. Ele decide, mas não decide tudo. Mas ele é um príncipe. E ele é o príncipe de todos os súditos do seu pai. E todos lhe respeitam, mas ele não é o rei. Tem gente que prefere ser rei de meia dúzia. Eu saio, fundo a minha igreja, ele fica lá com 50, com 80, com 100, 200 pessoas, e ele acha que está bombando, que está arrebentando com a boca do balão. É mais um entre tantos. Daqui a pouco o outro vai fazer com ele, e o outro vai fazer, e ele vai experimentar no couro dele, no lombo dele, o que ele fez com os outros. Irmãos queridos, orem, peça para Deus abrir os teus olhos. Você servir a Deus no lugar de honra, no lugar de respeito, no lugar de santidade, e no lugar que o seu pastor seja amigo de todos, se deem com todos e tenha relacionamento com todos. Se o seu pastor não tem relacionamento com todos, ele escolhe com quem ele vai se relacionar, é porque ele vai escolher gente da laia dele, do tipo dele, que fez igual a ele. Por isso que não se reúne com pessoas de bem, com lideranças. Eu louvo a Deus pela minha vida, por Deus ter me guardado até aqui, e que Deus continue me guardando para que eu nunca venha tropeçar e que eu nunca venha trazer uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Quando eu partir daqui, eu não posso não deixar multidões e multidões e multidões de pessoas, mas vou ter a certeza que eu não deixei vergonha
que eu não fiz nenhuma desonra e que eu fiz o meu melhor para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado pelo teu carinho e pela tua atenção. Inscreva-se no nosso canal, clicando em cima inscrever-se. Clica depois no sininho para receber as notificações de quando entrar vídeo novo. E dê um certinho se você gostou. E se você gostou, compartilhe esta palavra com outro evangélico, com outra pessoa. Um abraço e lembre-se, eu sou um cristão. Amém.